Mas a gente crê muito naquilo que você carrega, naquilo que a sua casa carrega, né? Que você possa ser bendita nessa noite, que não seja diferente, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, um canal para poder liberar a palavra do Senhor. Amém? Vocês podem estender a mão para cá e orar por ela, em nome de Jesus. Ao mesmo momento que ela está aqui para poder liberar uma palavra sobre a sua vida. Ela me falou que o esposo ficou em casa por uma enfermidade, está muito gripado. A gente sabe que isso tem pegado muita gente, mas a gente sabe também que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nós cremos também na sua oração, para que a vida dela seja abençoada, para que o coração dela esteja em paz, para liberar aquilo que o Senhor já revelou a ela. Pai, eis aqui, ó Deus, a sua filha, meu Pai, que está aqui mais uma vez, Deus, com o coração disposto a ser um instrumento do Senhor para abençoar essa casa. E eu quero, Deus, pedir ao Senhor, derrame bênção sobre a vida dela, derrame bênção, Deus, sobre a vida do esposo. Visita ele neste momento, traga refrigério, traga cura, traga restauração na vida, na saúde do seu filho. Nessa noite eu peço ao Senhor, Pai, que a Sara, que a pastora Sara seja um instrumento do Senhor, um instrumento, ó Deus, para liberar a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Boa noite, igreja viva. Boa noite, igreja viva. A graça e a paz. Amém. É notório a presença de Deus aqui. É bem verdade, pastora Bruna, que alguns acham perigo chegar na casa do Abba. Porque ao chegar na casa do Abba, apóstolo Verli vai sair daqui dizendo: ser casa do Abba é bom demais. Tamanha é a unção, tamanha é o poder que vocês, casa do Abba, carregam. E eu quero glorificar ao Senhor, porque há um tempo atrás o Senhor nos aliançou a essa mulher extraordinária que é a sua pastora, que é o seu apóstolo. Honre, respeita. Lembrando que domingo agora é o segundo domingo de junho, o dia do pastor. Não espera domingo agora chegar. Já faz aí um pix para eles e já abençoa a vida deles, porque eles velam pela sua vida de madrugada, de manhã e de noite. Há tantos outros pastores, pastora Denisiene, pastora Ellen, pastor Tiago, essa equipe extraordinária, como diz ela, um time poderoso. E eu reverencio a unção que vocês carregam. Para mim, ser casa do Abba é bom demais. Somos ágape, amamos ser casa do Abba. Amém. Trago um abraço do homem da minha aliança. As mulheres aí, ó, com seus maridos. O homem da minha aliança, trago um abraço dele. Foi acometido agora, tem pouco tempo. Nós estamos num propósito no monte. E assim, homem gosta, né? Vou vestir blusa, não. 5:30 da manhã no monte. Vou vestir blusa, não. Aí a gripe pegou. Trago um abraço dele, da nossa casa. Está aí alguns filhos, frutos da água, ali comigo. Escudeiros, escudeiras, que veio aqui para derramar nas suas vidas. E para sair daqui transbordando. Porque o fogo arderá. Levítico 6:13, o fogo arderá. E tem fornalhas, pastor Tiago, que enfrentamos. E eu já quero que você abra a sua Bíblia em Daniel 3. Tem fornalhas que nós enfrentamos, que vai nos refinar, vai nos alinhar, vai nos amadurecer, missionária Tatiana. E quando chega o nível de amadurecer, meu apóstolo, nós, na obediência,
obediência, na totalidade dependência de Deus, a gente fala: pode aquecer 7 vezes mais. Porque o fogo arderá continuamente no altar. Não vai apagar. Essa chama que você carrega, não vai apagar. Pode aquecer a fornalha. Arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Eita. E não se apagará. E não se apagará. Vocês estão dispostos nessa noite? Estão dispostos nesta noite? Continuamente sobre o altar. E não se apagará. E não se apagará. Prontos para morrer, Vitor, mas eu não vou pecar. Prontos para morrer, meu amado, meu querido, mas eu não vou me vender. Será que você chegou aqui nessa noite querendo abrir mão da fornalha? Ou você chegou aqui nessa noite dizendo: pode aquecer que eu já estou? Sabe por quê, meu querido? Porque fogo não queima fogo. Pode aquecer a fornalha. O quarto homem, o fogo arderá sobre o altar. Levanta, vai, continuamente sobre o altar. E não se apagará. Não vai se apagar. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. E não se apagará. E não se apagará. Vamos lá. O plano de fundo dessa passagem vai falar a respeito de um rei insano. Um rei que construiu uma cidade, Babilônia. Cidade essa que tinha ruas de jaspes, que tinha um jardim suspense, um jardim esse glorioso. Um rei que queria que todos submetesse a ele, para um plano de fundo, para aquilo que o Senhor vai liberar. A palavra de um rei é decreto. O rei falou, compete a você a obedecer. Só que diante do Rei dos Reis, submetemos somente a Ele. Vamos lá. Fornalhas da caminhada. Vou tirar algumas lições aqui para mim e para você, a qual Sadraque, Mesaque e Abednego venceu. A qual Sadraque, Mesaque e Abednego entendeu. Vamos lá? Daniel 3, 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Era a altura de 60 côvados. E a sua largura era de 6 côvados. Ele levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Podemos dizer que essa estátua poderia ter, por média de 10 prédios, tamanho de um 10 prédios,
nessa cidade construída para o seu próprio deleite, Nabucodonosor fez. Nessa cidade que os palácios eram dourados, uma cidade cheia de luxo. E agora Nabucodonosor, ele mandou unir todos da província, todos do palácio, para que adorasse a estátua que ele fez. Vamos lá no versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levante? Agora, pois, estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Pode se assentar, meu querido, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Após o sonho que Nabucodonosor teve, agora ele procurou os magos, os intérpretes, para interpretar aquele sonho, mas nenhum deles teve a capacidade. Apenas Daniel interpretou o sonho. E a Bíblia vai dizer que ao invés de Nabucodonosor olhar e ver que ele precisava ter uma mudança, ele fez ao contrário. Nabucodonosor, ele era um rei, amados, que ele era amante de si mesmo. Ele era um rei que ele não tinha problema de autoestima. Ele não precisava de elogio para saber quem ele era, porque ele tinha a convicção de que ele era. Agora ele vai levantar essa estátua de ouro. E quando ele levanta essa estátua, ele vai chamar todos da cidade de Babilônia, vai reunir aquele povo, vai chamar os melhores músicos. Os melhores músicos estão aqui na casa do Abba. Não, ninguém pegou, Jesus. Senhor da glória. Tome posse, meu filho. Jesus te fez, jogou a forma fora. Vai, Jesus te fez, jogou a forma fora. E aí os melhores músicos, como tem na casa do Abba, ele falou assim: ao som de cada música, ao som de cada melodia, vocês, ao chegar à estátua, vocês irão ter que prostrar diante dessa estátua e o adorar. E aquele que não se prostrar será lançado na fornalha do fogo ardente. A fornalha, bem verdade, que naquele tempo era o regime da Babilônia. Eles eram então obrigados a enfrentar aquela fornalha. E quando eu entro em Daniel 3 vai nos dizer que é 580 antes de Cristo. E quando eu abro a minha Bíblia em Isaías 43:2, a mídia está comigo, vai ter como? Me diga aqui para me ajudar. Isaías 43:2. Quando o profeta Isaías, o profeta messiânico, vai dizer em Isaías 43:2, ele vai dizer o seguinte: era 700 anos antes de Cristo,
Mas quando foi? Essa passagem foi 580 anos antes de Cristo. O profeta messiânico já tinha dito, já tinha proferido, já tinha profetizado uma promessa. Fala comigo, é uma promessa. Fala com seu irmão aqui, irmão, eu estou debaixo de uma promessa. Meu Deus, eu estou debaixo de uma promessa. Eu vim aqui debaixo de uma promessa. E eu vim aqui te lembrar que você está debaixo de uma promessa. Antes de Cristo, qual que foi a promessa? Feita pelo profeta messiânico. O profeta que teve uma intimidade com o Pai. O profeta que se levanta os profetas, que anuncia, que levanta os profetas que pregam, que levanta os profetas que falam a verdade, que se levanta os profetas que não negocia, que se levanta os profetas de verdade. Não é profeta para ganhar dinheiro. Pronto, e deixo no altar. Que hoje o Senhor venha destronar altares de profeta que está levantando para ganhar dinheiro. Vai lá, Ibirité, Jesus. Vai lá, Piacandarácia. Se você me dá, eu profetizo. Você não é guiado ao ar, você não é guiado ao dinheiro, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O dinheiro não é o seu dono, é você que é dono do dinheiro. Ele não é o seu senhor, o seu senhor é o rei dos reis, é senhor dos senhores. Se o dinheiro te quiser, ele tem que te encontrar, e ele vai te encontrar, mas não negocia. Não negocia. Cambada de crente negociando a verdade. Mas o profeta Isaías não. Ele disse: quando você passar pelas águas, é promessa. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o cobrirão. Quando passar pelo fogo, quê? Quando passar pelo quê? Quando passar pelo quê? Vira para o seu irmão e fala: fogo não queima fogo. Vira para o seu irmão e fala: manda aquecer a fornalha. Essa prova, esse laudo médico de enfermidade que os médicos disseram que é para a morte, pode dizer para o médico: aqueça a fornalha, porque é aquele que disse que ele iria ser comigo. Eu vim profetizar para você nesta noite. Tá com medo, né? Tá com medo, é? O laudo médico deu o quê? A enfermidade iria paralisar o corpo dela todo. Foi o diagnóstico que deu para minha mãe. A enfermidade que veio foi para parar a varoa que ora. Mas eu venho aqui dizer para você que fogo não queima fogo. O seu coração tem que estar cheio do fogo da unção. Você tem que estar incendiado pela presença do Espírito Santo. E a promessa é: você não se queimará, e as chamas não deixarão em brasas. Se você ver no final aí da história, eu vou tentar chegar lá. Você sabe como que a gente é aqui, sabe? A gente já joga um vez para voltar, para continuar a mensagem. Mas isso é lero, a gente chega e volta com outra mensagem. O que acontece? A palavra de Deus vai dizer que quando Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, os cabelos... Eu quero que você olhe para você do pé até a cabeça. Olha para você aí. Você está inteiro. O salmista vai dizer, a primeira lição que eu vejo aqui, qual que é a primeira lição? Qual é a razão, meu apóstolo, da provação? Qual que é a razão da fornalha? Ei, amado, situações vai surgir, a sua fé vai ser provada,
mas certamente Deus trará uma provisão de vitória. O salmista Davi vai dizer no Salmos 34, 19: muitos são as aflições do justo. Quem está aflito aqui? Parece que é só eu que vim aqui, aleluia, tentando sentar com a sua pastora, num café bonitinho que abriu lá em Birité, um café iluminário, o nome já diz iluminário, porque duas poderosas vai chegar e vai acabar com tudo, iluminando, e o Senhor está dizendo para mim falar com você nesta noite. Quem sabe a sua aflição chegou aqui e você está querendo sair de cena, você está angustiado, você está desanimado, você está abatido, porque a fornalha está aquecida, porque querem ver, estão apostando a sua queda, estão apostando a Bácia, estão apostando a Nácia, a calar a tua voz. Veio um diagnóstico do médico e disse que você não pode pregar, que você não pode cantar, que você não pode falar, que você tem que ter regime total, sem pregar, sem orar, a Bácia, sem louvar, o regime do médico. Mas qual que é o regime do Pai? Conduza, tenha sabedoria, marca um dia sim, passa 5 dias, marca outro dia, vai fazendo um exercício, vai mudando o hábito, porque estão tentando te calar. A lábia, a medicina pode tentar te calar, mas ele vai além da medicina. Por que a fornalha? Por que a razão da nossa aprovação, meu pastor, minha pastora Delisiane? Não é para trazer dano algum. Por que está murmurando? Tentou engravidar, a barriga estava crescendo, você colocou a mão e a barriga estava crescendo. Era o seu sonho, era o seu projeto. Houve um sangramento no banheiro. Logo você foi para o seu médico, e o seu médico disse: você teve um aborto espontâneo. E no decorrer da caminhada os médicos dizem: ei, você é estéril, você não pode ter filho. Essa fornalha aqui, amados, não veio para Sadraque, Mesaque e Abednego porque eles eram infiéis. A provação, ela nos faz alinhamento. A provação nos traz maturidade. Quantos crentes casca de ovo? Quantos crentes Nutella? Qualquer coisa quer sair da igreja. Qualquer coisa, fui afrontado. Gálatas 6,17 vai dizer: sem mais, eu trago em meu corpo as Me ajuda aí, vai comigo, vem comigo. Que evangelho, que cristianismo é esse que você não quer carregar a marca? Que cristianismo? E o ataque que você está enfrentando agora não é por aquilo que o Senhor tem agora, mas é por aquilo que vai chegar. É aquilo que você está sendo gerado. É o avanço poderoso, é o nível maior. Tiago, capítulo 1, vamos lá, por gentileza. Tiago, capítulo 1. Qual é a razão da aprovação, meu querido? Vamos lá no versículo 2 ao 4, por gentileza, me ajuda. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria. Tem como se alegrar? Tem como se alegrar?
Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles confundiram Nabucodonosor. Caldeus, os ingratos da fé, né? Os ingratos da caminhada. Quando eles precisou, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estava cuidando na província, eles tiveram uma situação, uma batalha, e ali Sadraque, Mesaque e Abednego livrou. Agora você abre em Daniel 3, a partir do versículo 8, vai dizer que os caldeus observaram o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego diante daquela fornalha, que eles não se prostrou, e os enviados pelo diabo. Sabe aqueles 3 demônios que muitas vezes entram dentro de nós e a gente não tem vigilância? Efésios 4,19 vai dizer: não deis lugar para o diabo, meu filho. Existem 3 demônios na igreja, me disseram, me contaram e eu fiquei sabendo. Esses 3 demônios estavam instalados na vida desse caldeus. Me disseram, me falaram e eu fiquei sabendo, o rei Nabucodonosor. Ei, meu filho, minha filha, quando você é um homem bíblico, quando você é uma mulher bíblica, não tem essa, eu fiquei sabendo. Quando você é um homem bíblico e uma mulher bíblica, você fala: está escrito. Porque a sua boca só sai aquilo que está escrito. Elebracandarás. A sua boca só fala daquilo que está escrito. O apóstolo Paulo, mirado com a conversa fiada, com a fofoca lá em Coríntios, o apóstolo Paulo pega e fala: eu nada me propus a saber, a não ser o Cristo, o ressuscitado. Eu não quero saber por que o irmão não veio. Eu não quero saber porque o irmão está doente. Eu quero saber que Jesus está libertando, que Jesus está curando, que Jesus está salvando, que teve 12 almas aqui nesse altar domingo sendo salvas. Sendo salvas. Aí os caldeus vai dizer, vai chegar perto do rei, reverenciando: ó rei, vive eternamente. Me disseram, e eu fiquei sabendo, me contaram, que existe 3 dos judeus, 3 judeus, que não adoram o seu Deus, que não se prostrou diante da estátua. Sabe por quê? Porque nem quem não frutifica fica observando quem está frutificando. Me ajuda aí, gente. Vai comigo. Quem não frutifica, pastora Denisiene? Ah, mas a célula Renovo. Vai lá, fala o nome da célula aí. Vai falando. Fala o nome da célula. Vai, fala. Telebrácia. Fala o nome da célula. Abre a Twitter. A célula Renovo levou 40 mulheres no encontro. A outra célula levou 50. Ai. Mas quem está frutificando não está preocupado com o que está acontecendo. Está querendo só frutificar. Está querendo despovoar o inferno. Está querendo saquear o inferno. Está dizendo: está escrito, e de fazer discípulo, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito. Mateus 28, 19. Quem não frutifica, compara. De comparação. Você pode ser melhor, meu filho, até porque Deus não usa cópia. Deus usa aquele que é original. Você só falta entrar no secreto com o Pai. Entra no secreto com o Pai, porque Ele vai revelar você. E quando Ele revelar você, ai. Aí
Deus foi lá. Sabe aqueles que o Senhor constituiu Nabucodonosor sobre os negócios da província? Eles não fizeram, e aumenta, tá? E aumenta, tá? Aumenta. Eles não fizeram caso de ti. Ele não adorou os seus deuses enquanto a estátua de ouro foi levantada. Nabucodonosor, enfurecido, falou assim: espera aí que eu vou dar a segunda oportunidade. É assim. Eles querem que você desanima. Eles querem que você se venda. Perdem a mesa da honra, só não perde a essência. Sadraque, Mesaque e Abednego era judeu, mas lá na Babilônia eles perderam o nome, porque Nabucodonosor mudou o nome, mas a essência era a mesma. Perca, muda o seu nome, só não perde a essência que está dentro de você, ao nível que o Senhor vai te levar. Não perca a essência, não se venda, não negocia. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade. Segunda, vai lá. Tiago vai dizer de novo, vamos lá, oh Jesus. Vai dar, correndo vai. Considere grande alegria passarem por diversas provações. Continua, por gentileza. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Que dia que é a oração? Eu estou aqui. Que dia que é a subida do monte? Eu estou aqui. Que dia que é o propósito do pano de saco? Eu também estou. Que dia que é para acompanhar a pastora? Eu também vou. Que dia que é para acompanhar o apóstolo? Eu também vou. Porque a aprovação vai gerar perseverança. Preste bem atenção. Nós amamos aquele louvor, né? Velocidade. Mas o Senhor falou comigo: filha, tem muito voltado no Velozes e Furiosos. Está achando que a vida cristã é velozes e furiosos. Que é isso, meu filho? Você brilhou. Eita glória. Só se importa com a chegada. Aí chega, veloz e furioso. O que você falou, pastor? Apóstolo, pode falar. Chega todo arrebentado, ó, campengando. Ô pastor, é porque eu fui na visita e aí eu expulsei o demônio. Você voltou cheio de seta, cheio de estilhaço, porque você está preocupado para ser visto por título e não espera chegar a sua vez, por causa da velocidade. Meu filho, minha filha, o ministério de Jesus começou depois de 30 anos. Ele foi reconhecido depois de 30 anos. 3 anos na terra. Foi as pessoas conhecerem. Tem gente querendo pular etapa. Tem gente querendo velocidade. Ei, antes de ter velocidade, tenha constância. Tenha constância, seja constante no jejum, seja constante na oração, seja constante na leitura da palavra. Medita nela de dia, medita nela de noite. Velocidade, constância, fogo e glória será a marca. Eita. Será Segundo a marca ponto desta nova geração. O Sadraque, Mesaque e Abednego vai nos ensinar como agir na provação. Como que eu devo agir? Vamos lá, no versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Disseram ao rei Nabucodonosor: eu não necessito de responder sobre este assunto. Qual que era a pergunta antes? Ele deu a segunda oportunidade, sim ou não? Quantos estão entendendo? Ele deu a segunda oportunidade. E agora ele disse: olha,
Eu poderia consumi-los vocês aqui, mas eu vou dar uma oportunidade. E a Bíblia vai dizer que então, nessa oportunidade ele disse assim: olha, quando acontecer o som, você se prostra. E quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Sabe o que está acontecendo, meu irmão? Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim: olha, não tenho tempo para te responder sobre este assunto. Tem muito crente parando na rua para cada cão que late. Tem muito crente dando pérola aos porcos. Ei, meu filho, minha filha, vai lá em Romanos 8:31. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Se Deus é por nós, ai, ai, ai. Se Deus é com a casa do Abba, pode ter medo mesmo, que se entrar aqui vai querer ficar, vai querer membrar, vai querer ser ovelha, vai querer ser escudeira. Pode ficar preocupado, porque esse é o lugar onde tem unção e glória, verdade. Ninguém combate quem é de verdade. Ninguém para quem é de verdade. Porque estamos vivendo um tempo, pastor Tiago, onde rótulos. Mas quem é de verdade? Quem é real? Você é poderosa, hein, minha filha? Você é assim com ele. Falei com ela assim: minha filha, quando eu vi a arte da pastora Dani aqui, eu falei: minha filha, você está assim com Jeová, tá? Jeová está falando com você nitidamente. Você não sabe, semana passada nós conversamos, aleluia. E sabe, ela vai vir aqui declarar uma palavra para você, seja real. Fornalhas, porque a fornalha sempre vai nos promover para níveis maiores. Fornalha vai te preparar, está te preparando para níveis maiores. Eu ouço o barulho de algo poderoso acontecendo em você. Você que está suportando a fornalha, você que está aguentando firme, aguentando com coragem. Algo novo começou. E a palavra de Deus vai dizer: ouço o barulho que e algo novo começou. Uma nova porta se abriu. Uma nova porta. Ouço o barulho, ouço o barulho, dizendo profetiza. Pode aquecer a fornalha. Pode aquecer a fornalha. Pode aquecer a fornalha. Dizendo profetiza. 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 Sem fornalha não tem dupla honra. Sem fornalha não tem dupla honra. Sem fornalha, papai não erga um monturo necessitado e faz assentar com os príncipes. Tem que ter fornalha. Você está pronto para enfrentar a fornalha? Você está pronto para dizer que você é da fé, que a sua fé vai aquecer o fogo e o fogo não vai te queimar? Sadraque então disse: meu Deus, eis que o nosso Deus, a quem nós serve, como agir na provação? Como agir na provação é ter certeza daquele que te chamou, é ter convicção daquele que te chamou.
Eu libero essa palavra sangrando aqui nesse altar. Como vencer a provação é saber que você não caiu de paraquedas. É saber que você não caiu de paraquedas. É saber que há tempos atrás teve renúncia, teve lágrimas, teve noites em claros, teve confrontos, teve humilhação, teve afrontas, teve calúnias que quase apodreceu os seus ossos, quase, porque Salomão disse que a calúnia, ela apodrece os ossos, é falar alguma coisa, é denegrir em você aquilo que você não é. Isso tudo é por amor ao Evangelho de Jesus. Por isso que você, quando você vê minha página, você vê sem mais, porque eu não tenho tempo. Eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Atos 20, 24, eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não tenho a minha vida por preciosa até que comprar aquilo que Ele mesmo prometeu. Como agir na fornalha. Sadraque, Mesaque então vai dizer: se o nosso Deus nos livrar, amém. Mas se não, rei, fique sabendo que eu não vou me vender, eu não vou me perder, eu não. Que crente é esse que quer recuar? Papai não tem compromisso com crente covarde, crente que recua por causa que a fornalha aqueceu. Recebe poder e graça aí, minha filha. Recebe graça, poder. Você não vai recuar não. Você vai ser forte, você vai ser corajoso, você vai seguir frente. Sadraque disse, Mesaque e Abednego disse: olha, nós não iremos. Se ele livrar, amém. Se ele não livrar, nós não prostraremos diante da estátua. Em Êxodo 23, capítulo 20, versículo 3, Moisés instruindo o povo, dizendo: ó, não adorareis a outros deuses. Princípio, como agir na provação, não negociar princípios, não negociar valores, princípios e leis e ordenanças, instruída, declarada, assinada aqui nessa palavra, ela compete a você a submeter. Mesaque, Sadraque e Abednego disse: não vamos negociar, se ele nos livrar. E se ele não nos livrar, nós entraremos na fornalha. Vamos correndo agora, fechando agora a terceira lição. Sadraque, Mesaque e Abednego vai desfrutar da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que eles foram jogados, presos. Pegaram todas as suas roupas, todas as suas vestes, da cabeça aos pés. E depois, daqui a pouco você vai fazer trio aí. Trio, é trio, amém? Não é quatro, é trio, não é dupla, não é um trio. E eles ficaram amarraram eles, do pé até a cabeça. E vai nos dizer que quando Nabucodonosor se encheu de ira, o semblante dele mudou. E ele deu uma ordem: olha, pode aquecer a fornalha 7 vezes mais. E a Bíblia vai dizer no versículo 20 que ele agora, Vitor, vai chamar os homens dele mais poderosos para lançar eles na fornalha de fogo, para
jogá-los, eles na fornalha de fogo, amarrado. E eles todos com as suas capas, com as suas túnicas, com o seu chapéu, versículo 21, com as suas demais roupas, eles foram lançados. Só que, quando eles foram lançados, amarrados um no outro, com todas as roupas, com todas as correntes, a Bíblia vai dizer que a palavra do rei era urgente. Então eles tinham que obedecer. Aqueceram a fornalha sobremaneira 7 vezes mais. E a chama do fogo chegou e queimou aqueles homens que foram lançados. Abra um parênteses aqui para você. Pega essa. Vou repetir não sou disso. Os mesmos que te tentaram, que jogaram você para queimar. Os mesmos que estão queimando o seu nome. Por que, pastora? Se Sadraque, Mesaque e Abednego falou que não iria obedecer, por que os homens poderosos dele dizem também, não vou obedecer, não vou jogar? Porque tem pessoas que trabalham um com os outros para tentar te matar, para tentar te queimar. Mas os mesmos homens que lançaram na Sadraque, Mesaque e Abednego a fornalha aquecida 7 vezes mais, a chama queimou eles. Os mesmos que querem a sua queda, eles serão os primeiros a cair. Falo isso com total propriedade porque é Bíblia. Isaías 43:2. Bate bem, a chama não te queimará, a chama não vai arder em ti, pode aquecer. É fácil, né? É fácil na mesa, aonde o amor não é servido mais, é fácil levantar e caluniar. Difícil é proteger, difícil é defender, difícil é, mas quem é real? Mas quem é real? Protege, sustenta. Essa é a palavra liberada para você aqui nesta noite. Seu caráter está sendo forjado hoje. Você não vai vender, não vai se vender. Você não vai perder o princípio. Você vai defender até que te prove ao contrário. Até porque existe só um juiz. Quem é juiz? Existe só um juiz, Senhor dos senhores. Para fechar, se deleita e aproveita da presença de Deus. A terceira lição, louvor pode subir. Daniel 3:24 vai dizer: então o rei Nabucodonosor se espantou, levantou-se depressa, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens amarrados? Foram quantos homens? Eles estavam como? Como você chegou aqui nessa noite? Difícil dar lugar para Deus, mas você não vai ficar do jeito que você chegou. Não lancemos nós dentro do fogo 3 homens amarrados. Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo foi quantos homens? 4 homens. Vamos lá, Isaías 43:2, quem lembra? 4 homens soltos que andam
do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. E você coloca-se de pé. O quarto homem da fornalha era semelhante ao Filho de Deus. Tipifica filho, tipifica o anjo, tipifica o nosso próprio Deus. Mas não vou entrar nisso. Só os teólogos que vão entender quem que era esse quarto homem. Mas a minha fé dá a entender que o quarto homem era semelhante àquele que é fogo. Aquele que é fogo e que consome tudo. Aquele que é fogo que refina. Aquele que é fogo que lapida. Aquele que é fogo que alinha. E quando o fogo chega, outra vez tua chama em nós. E o que acontece? Só para fechar, eu tenho isso comigo, Jesus me perdoa. 27 vai dizer: e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei. Contemplou esses homens. Vira sua irmã e fala assim: quem te viu vai te ver. Não. Olha para o seu irmão, constrange seu irmão aí. Quem te viu vai te ver. Ela estava amarrada, ela estava presa, ela estava paralisada, mas o quarto homem entrou na fornalha com ela. O quarto homem entrou com ela. E a Bíblia vai dizer que então viram que o fogo não tinha poder, porque quem tem fé, ainda que está sendo provado no fogo, tem a convicção que vai passar, que essa provação, essa tribulação vai tirar em você perseverança, vai gerar em você experiência. Eu costumo dizer, vai gerar em você, sabe quando? Rosto de leão. Eu costumo dizer isso. O leão, diante da guerra, diante da batalha, ele é açoitado, arranhado, mas o rosto dele não é desfigurado. Pastor, o que a senhora quer dizer? Ei, para de mostrar que você está na prova. Coloca uma Mary Kay aí, coloca uma Boticária aí e tenha rosto de leão. Rosto de leão. Dá risada na cara de Satanás. Mostra que o leão está na sua frente. Tenha rosto de leão. Vira para sua irmã, tenha rosto de leão. Tenha rosto de leão. Tenha rosto de leão. O diabo quer acabar o seu louvor. O diabo quer acabar a sua alegria. O diabo quer parar a sua adoração. O diabo quer parar. Mas ele está dizendo: eu estou colocando o rosto de leão. Rosto de leão. Você não vai mostrar que você está na fornalha. Você não vai dar pérola aos porcos. Você vai. A casa está preparada. Pode soprar o vento. Coloca a mão no seu cabelo e vai. Hoje eu nem vim montada. Hoje eu vim desmontada. Sabe por quê, apóstolo? Quando a fornalha vem, pastores, cabelo cai, né? A unha não fica bonita mais. Ansiedade, né? O cabelo, as mulheres ficam tirando fio quando a fornalha é aquecida. Mas a Bíblia vai dizer que dentro daquela fornalha, quem tá ligado, a pastora já recebeu, nem um só cabelo da sua cabeça é queimada, nem as suas capas. Quem disse que eu vou andar derrotada? Nem as suas capas é mudada, nem cheiro do fogo tinha sobre eles, porque fogo não queima fogo. Pode aquecer a fornalha, pode acontecer. A casa está preparada. Você já está preparado. Pode
osso de leão, osso de leão, osso, pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com batiza Jesus, batiza, arabassa, osso de leão, garra de urso, coração de ovelha, pés como da coça, porque acende outra vez. Faz o trio aí, faz o trio. Já vou fechar, já vou entregar. Faz o trio. É trio, vai. Acende outra vez. Assim, vai. Faz o trio, vai. Acende outra vez. A chama em nós. Aviva outra vez. Meu Deus. Faz o trio aí. A fornalha vai ser aquecida. Vai ser aquecida, mas fogo não vai queimar no fogo. Nada vai parar a sua adoração. Nada vai impedir a tua entrega. Nada. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que te defende, aquele que conhece o seu nome, aquele que sabe cada fio do seu cabelo. Vai. É fogo. Acende a chama em mim. Você não vai paralisar o seu propósito para pecar, mas você vai provar a sua fidelidade. Você vai provar que você tem fé. E a fé que o Senhor está ativando na sua vida hoje é uma fé imbatível. Está esperando o relatório de derrota. O Confesse Birité tá doido para saber. A ágape foi queimada. Repia conta e a chorebácia. Rabia condarácia. O jornal de Belo Horizonte vai ouvir saber. Abriu-se uma igreja há 7 anos atrás. Lépia, Tanhatui, há 7 anos atrás. Nasceu uma igreja, mas não foi 7, foi no ventre, foi gerado. E essa igreja está reunindo, lembra, filhos do fogo, está reunindo filhos do leão, e essa casa está sendo inundada da glória. Está tendo salvação nessa casa. Está tendo libertação nessa casa. Essa casa não está atrelada à negociação, mas essa casa está atrelada a viver a totalidade da promessa. Ouvi dizer, casa do Abba é a casa de salvação, é a casa de transformação, é a casa de cura, é a causa de ativação para novos territórios, é a casa que vai respaldar aquilo que foi gerado no secreto. Casa do Abba vai ser conhecido a casa do pão, a casa da prosperidade, a casa da alegria, a casa da fidelidade no pouco, a casa da Calabria quando recebe a
Porque o Senhor viu aqui, o Senhor viu aqui, e o Senhor já preparou. Pode entrar. Ouvinte-se, não é apenas um restaurante, mas é a extensão da casa do Abba. Não apenas uma alimentação com o tempero do céu, mas é um lugar de acolhimento, é um lugar de restauração de vidas, de famílias, de casais. Repasse, meu Deus, papai está liberando, papai está liberando, papai está liberando. E o que papai está liberando? Roupa, Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha. Recebe cura, recebe cura. Olha o obreiro aqui, olha o obreiro, olha o obreiro, vai, recebe, repassa. Uma promoção chegando, profissionalmente falando pra tua vida. Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade, que ruja o leão. Meu Deus, que glória, que glória. Essa é a quarta profética. Quem quer ver, venha. Quem quer ver, venha. Quem quer receber, recebe. Quem quer ver, venha. Quem quer receber, recebe. Tem água, tem vinho, tem cura, tem salvação, tem libertação. A casa do amor, a casa do amor, a casa da restauração, a casa da fama. O céu descer e a terra clama. A terra chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja